Olhe fixamente para o centro do seu disco. Relaxe, sentindo-se bem, tranquilo, sem problemas. Sinta seu corpo e sua mente crescendo, crescendo. A década de 80 foi uma época muito especial na minha vida, vivendo a adolescência em Belo Horizonte, capital mineira, uma grande efervescência cultural, a gente recebendo influências do mundo todo. Eu considero essa década uma das épocas mais produtivas assim, da música brasileira, da música mundial. A gente vinha ali dos Beatles, Rolling Stones, né, de toda a influência da Inglaterra, dos Estados Unidos, mas também nascendo aqui no Brasil um movimento cultural muito forte na Bahia, o movimento da Tropicália, o movimento do Nordeste, já com Zé Ramalho, Alceu Valença, Edinardo, Belchior, Fagner. Das paixões que vem de dentro. Nos anos 80, a gente aprendeu a fazer show. E também começaram a surgir uns equipamentos melhores de som. Vinha aquelas guitarras melhores, pedaleiras, de efeitos melhores, né? E isso foi legal. Apesar de toda a dificuldade, né, tecnológica, apesar da ditadura militar, apesar de todas as adversidades contrárias, eu creio que nessa época e essa geração era uma geração muito fértil, muito produtiva, muito inteligente, era uma geração que produziu coisas maravilhosas, assim. Os artistas, eles tinham uma preocupação social, eles eram engajados culturalmente, e isso no mundo inteiro, a gente recebia música legal do mundo inteiro. Legião Urbana era espetacular, é o concurso, né? Na minha opinião, eu vi muito show deles, eu adorava a Legião Urbana, porque ele falava do que a gente vivia. E as letras das músicas, elas se tornavam para nós uma ideologia, né? Uma linguagem, assim, uma coisa que o grupo abraçava e criava uma identidade com aquilo. Então, daí você vê a importância da influência de um artista sobre a pessoa. Uma coisa muito interessante nessa época também eram as reuniões, né? A gente pegava um disco e cada um ouvia o disco, assim, a gente ouvia centenas de vezes e era uma coisa muito interessante porque eram vitrolas, então você colocava, tirava aquela coisa toda e a gente ficava ouvindo e querendo aprender as canções e ligava um para o outro, comunicava com o outro, olha, peguei a música, vamos nos encontrar e tal, e a gente ficava ali junto cantando aquelas canções, comentando aquelas letras, comentando aquele encarte, aquela arte, falando sobre o artista. Nos anos 80 surgiu uma rádio lá em Niterói, lá no estado do Rio, que chamava Rádio Fluminense. Fluminense FM, 6 horas. Agora nós estamos entrando no ar com a brancura da ousadia, o calor da criatividade, a independência audaz e faminta dos tempos modernos. Certamente será uma rádio absolutamente especial. A Rádio Fluminense ela tinha uma proposta alternativa de abrir espaço para bandas independentes, e principalmente de rock. Tinha de tudo. A Zé Blitz surgiu com uma coisa meio assim de escrache, assim, de reverência, com as meninas cantando, né? Você usou me amar. Amor, o que você tem? Você tá tão nervoso. Nada. E Raul, ele marcou muito essa década com as canções meio místicas, né? Falando de valores assim meio espirituais e tudo, né? E eu lembro de uma música dele que foi cantada aos brados assim, e a galera cantando, que é Eu nasci há 10 mil anos atrás, né? Não tenha nada nesse mundo que eu não saiba demais. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. E o estilo do rock nacional naquela época era muito melhor do que hoje, na minha opinião. Um grupo maravilhoso que surgiu, que foi os Secos e Molhados, que surgiu assim, revolucionando tudo, né? Em Mato Grosso, um cara maravilhoso, performático, meio homem, meio mulher, meio índio, meio teatro.
muito leve, leve pousa. Muito leve, leve pousa. Em 1985, Rock in Rio 1, junto com a Rádio Fluminense, foram divisores de água. Antes do Rock in Rio 1, nossas produções eram um lixo. Depois do Rock in Rio 1, tudo mudou no país. Eu tenho saudade desses momentos de música, desses momentos de debate, desses momentos em que a gente podia escutar um disco junto, da gente receber cultura de outros povos, né? Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, e não há tempo que falte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Compus muitas músicas, né? Eu já tenho quase 600 composições, apesar de ficar no anonimato, moro numa cidade pequena, do interior, mas já viajei, já fiz muita coisa com a minha música, hoje já tenho 11 discos gravados, né? E dediquei a minha vida a trabalhar com crianças, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante. Atentado a bomba no prédio lá de Oklahoma, e o terceiro mundo festeja numa festa de arromba. Somos todos negros, brancos e mestiços, aos olhos de um mundo hostil. Erguemos a bandeira da pátria guerreira nas mãos de um inimigo sutil. Maias, mexicanos, índios e cubanos, afro-muçulmano e judeu. Povo perseguido, malhado e oprimido.